O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e mais uma vez cantando o refrão do nosso salmo. O Senhor ama seu povo de verdade, ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade, ama seu povo de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom, meus irmãos, podermos ouvir a palavra de Deus e agora tentar tirar um fruto que alimente nossas almas. Então é muito importante a nossa atenção, deixar aí outras coisas de lado para ouvir e meditar o que o Senhor nos falou aqui. Bem, em primeiro lugar, gostaria de falar, tirando aqui da primeira leitura, algo que nos faz perceber que Deus deseja falar a nós, falar ao nosso coração. Deus quer falar ao nosso coração, quer abrir a nossa inteligência para ouvir a sua palavra. Diríamos assim que o mais interessado nisso devia ser eu, você, em ouvir a palavra de Deus, porque somos nós que precisamos de Deus. Mas a gente vê que Deus está interessado em falar conosco. Olha aqui, nesta primeira leitura, São Paulo, na verdade São Lucas, que escrevendo os Atos dos Apóstolos, nos mostra esse relato aqui, onde eles encontram essa comerciante chamada Lídia. Aqui está no início ali da pregação aos gentios, aos pagãos. São Paulo, junto com Silas e outros, e Lucas, estão então saindo mais do mundo ali voltado para a Judéia, para os judeus, e indo para outros povos, para a Europa, anunciar a pregação do Evangelho. E a gente sabe que São Lucas está aqui porque ele começa a se denunciar levemente. Ele diz assim, ele está falando de Pedro, está falando de Paulo nos Atos dos Apóstolos. Chega no capítulo 16, que nós estamos agora, ele diz assim, olha, embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrace, e vai falando, onde passamos para Filipos. Quer dizer, ele está junto com Paulo, né, na viagem. Em outros momentos ele faz isso também. Depois, chegam então a esta colônia romana, Filipos, e chegam a esta mulher chamada Lídia. Eles dizem assim, olha, no sábado saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Parecia que tinha oração ali perto do rio.
Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas, Lídia, se chamava Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. Aí diz assim: o Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Veja a ação de Deus. Como é Deus que primeiramente, que move o nosso coração, Ele é que está interessado que a gente escute a sua palavra e compreenda. Imagina aqui, né? Estou vendo aqui Orlando, Fabinho, ele, como é que é o nome mesmo? Anderson. Estava tocando aqui o piano, o Fabinho ali o sax, está cantando. Se eu dissesse assim, Fabinho, olha, aquele cara que, sei lá, um cara que você disse que é o top aí no sax, quem que você diria? David Sambor. David Sambor, não conheço quem é. Mas, se você soubesse, né, que o David estava querendo que você trabalhasse junto com ele, olha. É claro, eu sei que ele está aqui na Canção Nova há muito tempo, é casado, mora aqui, não sei se iria abandonar isso, né? Mas imagina que quisesse fazer algum trabalho, que você fizesse uma turnê com ele, não sei o quê. Não ficaria lisonjeado de estar perto de alguém sabendo, não, o cara achou meu telefone, está ligando para mim, quer que eu trabalhe com ele. Veja, é muito mais do que isso. É Deus querendo falar com Lídia. Veja, foi Jesus que foi atrás de Paulo. Lembra da conversão de São Paulo? São Paulo está querendo perseguir os cristãos, mas Jesus vai atrás dele. Será que Jesus está atrás de você? Eu acho que está. Ia até fazer um trocadilho, né? Está atrás, está à frente, está do lado, está em cima, está embaixo, está dentro do coração, falando, gritando. Essa sede de Lídia, que ela buscava, diz assim, acreditava em Deus, isso aqui, meus irmãos, é o Espírito Santo de dentro do nosso interior, nos levando a Deus. Se você pegar aí a leitura de ontem, a primeira leitura de ontem, que já é o capítulo 10, que é o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, São Pedro está contando o relato de quando ele, antes mesmo de Paulo, foi pregar na casa de um homem chamado Cornélio. Veja, São Pedro estava rezando meio-dia no terraço de uma casa e ele teve uma visão, vocês lembram, né? Um lençol sendo descido assim pelas quatro pontas, com animais, que os judeus não comiam aqueles animais, e diz assim, mata e come. Ele diz, não, pelo amor de Deus, eu não faço isso não, nunca coloquei carne impura na minha boca, como um bom judeu. E aquilo se repete, mata e come, mata e come. E mal São Pedro tem esta visão, que ele diz que entrou em êxtase, chegam alguns homens, que vieram a mando de um outro homem, chamado Cornélio, que estava em casa, e um anjo apareceu para ele dizendo, vai falar com um homem chamado Simão Pedro. Veja, e tudo isso mostra ali que é a ação do Espírito Santo, falando com Pedro, falando com Cornélio, que era pagão, nem sabia de Jesus Cristo. Mas o anjo, ou não lembro aqui agora, o Espírito Santo fala com Pedro, vai lá, e pode ir com esse homem, fala dos mistérios de Deus, vai lá. E São Pedro, sem conhecer, com outros irmãos judeus, cristãos agora, vão até Cornélio, e chega lá e diz assim, quando ele começa a falar da palavra de Deus, mal começou a falar da palavra de Deus, o Espírito Santo desceu, nem eram batizados, e eles ficam admirados, porque eles começam a falar em línguas estranhas, os pagãos. Aí São Pedro diz assim, a gente vai negar o batismo a estes que recebem agora o Espírito Santo, como nós no princípio, lá em Pentecostes? Veja, que maravilha, Deus agora se derramando sobre a humanidade, Deus querendo chegar até nós, e é Ele quem faz isso. Veja, o Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo.
Isso aqui é São Lucas que está dizendo isso, né, que está escrevendo. Você lembra que no finalzinho do Evangelho de Lucas, ele também diz isso por 2 vezes. Os discípulos de Emaús, que estão andando, Jesus se aproxima, eles não sabem o que é Jesus, Jesus começa a falar das Escrituras, de Moisés e tudo. Aí diz que Jesus abriu a inteligência deles. Eles reconheceram Jesus ao partir do pão, o gesto eucarístico. Mais um pouquinho à frente, Jesus aparece para os outros, para os 11, e diz: toque aqui, olha, você vê, tem osso, toca nas minhas chagas e não sei o quê. Aí diz assim, ele abriu a inteligência deles para que compreendessem as Escrituras. Então vamos fazer um gesto aqui, por gentileza, pode levantar a mão assim? Agora põe na cabeça e diz assim: Senhor, abre a minha inteligência, para que eu possa escutar a Tua palavra nas Sagradas Escrituras. Põe no coração agora. Espírito Santo de Deus, abri o meu coração para ouvir a palavra e crer em Jesus Cristo. Amém. Diz que parecia haver oração naquele lugar. Isso quer dizer que, olha o quanto é importante a gente fazer as coisas em clima de oração. Para escutar a Deus, nós estamos em oração, é a Santa Missa. Para escutar a palavra de Deus, e abro até um parênteses para dizer, né, que na liturgia, como a gente está fazendo agora na Santa Missa, a palavra de Deus ganha ainda mais relevância. Porque eu posso fazer uma pregação da palavra e Cristo, sim, se servir daquelas palavras para chegar aos corações. Mas na liturgia, no Evangelho que é proclamado, nas leituras que são proclamadas, a igreja nos diz que aquilo que nós lemos é o que acontece também. A gente diz assim, é a sacramentalidade da palavra, quer dizer, assim como o sacramento acontece aqui da Eucaristia, a palavra também tem uma eficácia própria na liturgia. Então quer dizer, a graça que nós estamos vendo de Lídia, a graça que nós escutamos Jesus falando no Evangelho, eu vou enviar um defensor, um paráclito, o Espírito da verdade. Nós também, se assim nos aproximamos com fé, Deus também fala o nosso coração, nos dá o defensor. Abre também o nosso coração, abriu o coração de Lídia, abre também o nosso coração para que a gente possa escutar as palavras de Deus. Então, também na nossa leitura pessoal da palavra de Deus, fazer em oração. E veja, eu poderia até falar aqui no testemunho pessoal, de como também eu recebi a graça de um encontro com Jesus, ouvindo, né, um amigo falando do seu testemunho de vida, falando como ele vivia o Evangelho, foi minha conversão, foi escutando um amigo falando, ali eu conheci a Deus, como aqui, né, Paulo falando das coisas de Deus, ela recebeu, ela se tornou cristã, foi batizada, foi escutando um amigo, que eu fiz a minha experiência de encontro com Deus, e começou a mudar a minha vida. A palavra de Deus teve o seu efeito num testemunho, como está no Evangelho aqui de hoje, Jesus dizendo que o Espírito vai dar testemunho, mas diz, vocês também, os apóstolos, a igreja, vão dar testemunho de mim. Então a gente escutando a pregação, como São Pedro na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce, acontece a mudança na nossa vida. E eu lembrei de um testemunho de uma jovem, uma mulher, casada já, que eu vou relatar aqui um pouco de como ela fez também a sua experiência com Deus. Assim como Lídia, o seu coração foi aberto para ouvir as palavras de Deus. Hoje ela tinha 32 anos na época da conversão, hoje deve ter aí talvez uns 36. Ela diz o seguinte, ela é professora de língua portuguesa, gramática, e ela diz o seguinte, tinha casado, mas assim, religião não fazia parte da vida dela. Digo com consciência, com adesão.
pessoal, nem dela, nem do seu esposo. Então ela disse que vivia uma vida, a vida era buscar uma realização profissional. Filho também, ela disse que não era nenhuma questão. Não fazia falta para ela, não pensava nisso. O esposo até pensava, mas como estava junto com ela, seguiram a vida. Foram estudar, moraram fora, moraram na Alemanha, estudaram, cresceram profissionalmente e foram seguindo a vida. Seguiram a vida, foram. Mas quando chegou aí mais ou menos nessa idade, 32 anos, ela disse que estava tudo resolvido, vamos dizer assim, né? E parece que não chegava mais nada para a sua vida. Quer dizer, tinha estagnado ali. Faltava algo, mas não sabia o que era esse algo. Disse, meu Deus, parece que agora a gente está estabelecido. Ela disse, a gente tinha um apartamento legal, tinha isso, fazia aquilo. Viajava, né? Mas faltava algo. E daí, ela fala pelo menos de 2 famílias, que ela via a vida deles. Eram casados, tinham ali uns filhos, mas ela percebia que eles tinham algo que ela não tinha, que ela e seu esposo não tinham. Tinham uma serenidade, ela diz assim, tinha uma calma, tinha uma certa contemplação. A vida daqueles casais tinha uma serenidade, uma calma, uma contemplação. E ela disse, era isso que me faltava. E ela disse assim, eles eram católicos, eram cristãos, mas eles nem ficavam falando disso, de religião comigo. Mas eles tinham isso que eu não tinha. E convivendo com eles, começou a perceber, e foi lá e falou para eles, né? Como é que ela estava, como é que eles estavam sentindo essa falta. Aí disse que um dos casais ali foi lá e disse assim, olha, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir à missa. Ela falou assim, e a missa? A missa era aquele negócio para ela, né? Senta, levanta, né? Senta, levanta. Que a gente sabe, você vai, a pessoa que não sabe, que não tem costume, na hora de ficar em pé, ela fica sentada, né? Quando ela levanta, já é hora de sentar. A gente vai fazer casamento assim, o pessoal sabe para onde vai. Então, para ela era isso. Aí ele disse, tá bom, tem uma paróquia lá perto de casa, vou lá. Ele falou, não, você vai neste lugar aqui. Ah, não, do outro lado tem que atravessar a cidade, né? Você vai lá. Ele disse que levantou, né? A missa 8 horas da manhã, levantou cedo, aquele marasmo e foi. Só que ela conta que, desculpa, tá, gente? Faltou um detalhe aqui. Que ela conta que se abriu para ter filhos. Então, pensou em ter filho. E quando ela pensou em ter filho, ela disse, como é que eu vou educar um filho nesse mundo de hoje? Veja, aqui, desculpa ainda falar uma coisa, né? Porque muita gente diz que não vai ter filho porque o mundo está muito difícil. Gente, o mundo sempre foi difícil. Cada um viveu o seu tempo, as suas dificuldades. Não é desculpa não, tá? Ele não quer ter trabalho mesmo, não quer se sacrificar, não quer sair do centro. Ela fala disso também. Mas veja, ela disse que então pensou assim, mas como é que eu vou educar? Eu não tenho, com a vida que eu levo, eu não tenho recursos para educar meu filho. Recursos, vamos dizer assim, humanos, sabe? Para dar uma boa educação. Aí ela foi conversar com esses pais, tá? Desculpa que eu tinha ficado essa lacuna aí. Aí ela foi conversar com eles e eles disseram, então, você tem que ir à missa, mas você tem que ir em tal lugar. Aí beleza, foi lá na missa, diz que quando o padre começou a falar, olha São Pedro na casa de Cornélio, olha São Paulo com as mulheres e com Lídia, quando o padre começou a falar, ela disse que começou dentro dela um negócio mexer. Ela disse que olhava para o esposo assim, como que dizia assim, o que está acontecendo aqui, está acontecendo aí também? E ela disse, não é possível. Terminou a missa, falou com o esposo, você sentiu isso, não sei o que, ficou aquela coisa, o esposo confirmou também. Aí disse, não é possível, isso não é verdade, vamos esperar o próximo domingo. Ela disse que já ficou esperando domingo, ela disse, imagina eu
agora estava esperando a próxima missa, mas tentando assim, não, vai vir o próximo domingo e não vai ser nada daquilo, né? Vai ser tipo foi só aquele momento ali, não é verdade. Foi para a missa, de novo, o padre falando, disse que mexeu ali, não teve jeito. Aquilo ali começou a mexer com a vida dela, com a vida dele. E ela diz assim, aí ela é professora, ela disse assim, olha gente, isso é mais ou menos como a gramática. Ou você está aberto para ouvir o Evangelho, ou você está aberto para entender a lógica da coisa, ou você está fechado e não aprende. Isso é difícil, isso é chato, eu não quero. Se você de fato não quer, Deus está na porta batendo. Deus bate. Se você vai abrir, é outra coisa. Mas se você abrir, Ele diz, eu vou entrar e vou jantar com você, eu vou cear. Nós vamos travar amizade. Nós vamos sentar à mesa. Mas se você quer. Aí ela disse assim também, ou também às vezes você não aprende gramática porque às vezes você não encontra quem ensine corretamente, quem mostre que aquilo é atraente. E ela encontrou, graças a Deus, ali um bom sacerdote. Como ela tinha uma boa formação, ela disse que Deus se serviu disso, né? O padre era mestre, doutor, pós-doutor, tinha 2 pós-doutorados. Então pegou ela de jeito. Ela disse, eu fui até muito mesquinha pensando nisso, né? Mas foi o jeito que Deus teve de pegá-la. E ela de fato foi tendo a mudança na sua vida, e ela diz assim, que o que aconteceu nela foi nela, e o que aconteceu no esposo foi no esposo, mas Deus agiu nos dois, quis. E depois disso ela começou a mudar de vida. Ela disse que começou assim a dizer, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, você fala de qualquer jeito. Agora ela disse que falava isso como tivesse tirado o peso do mundo das suas costas. Ela começou a confiar em Deus. E até disse assim, que estava aberta a ter um filho. Se fosse ter, ou se não fosse ter, amém, estava nas mãos de Deus. Agora tinha tirado um peso. E depois o sacerdote, o padre, eles tinham casado, mas assim, né, daquele jeito. Então o padre fez depois ali uma renovação, né, no sentido de trocar alianças novamente, para ela viver aquilo. Fez a comunhão, fez a sua experiência. E vou até falar o nome dela, porque ela é uma influenciadora digital também e uma boa referência. Chama-se Lara Brenner. Talvez alguns conheçam aqui. Lara Brenner. Ela dá testemunho também da sua fé. E que belo testemunho. E estou dizendo isto, meus irmãos, porque se permitiu, abriu o coração e deixou que aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho, quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. Se a gente dá ouvidos à palavra de Deus, desce sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo leva a Jesus Cristo, nos leva a dobrar os joelhos diante de Jesus e ter Jesus como Senhor de nossas vidas. Jesus passa a ser o único Senhor de nossas vidas. O Espírito Santo de Jesus, Ele dá testemunho de mim, Ele recordará tudo que eu disse. É o Espírito do Filho, o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito Santo, que nos leva a ter Jesus como Senhor. Ele é o Espírito da verdade, que nos leva à verdade e faz a gente encontrar a verdade na palavra de Deus. Isso aqui é importante, gente, porque muita gente diz, a palavra de Deus mente, é mentira, o que tem lá não é histórico, não é isso, não é aquilo. Gente, é claro que tem muita coisa aqui que é histórica, mas a intenção da palavra de Deus não é, por exemplo, mostrar que ano que o mundo foi criado, quando começou, ou Big Bang, sei lá. Isso aqui a gente deixa para a ciência tentar investigar isso aí. A igreja está interessada e o Espírito Santo vai mostrar que verdade para você. Quando o mundo foi criado, ninguém sabe. Agora, quem é o Criador? Aí o Espírito Santo vai te dizer, é Deus. Quem está na origem das coisas? É Deus. Quem criou o ser humano e o colocou como coroação da criação? Foi Deus. Que a criação é uma coisa boa, Deus viu que era bom,
Então, o Espírito Santo vai te mostrar esta verdade. Vai te mostrar que na linha da palavra de Deus há uma história de salvação. Por mais que o homem pecou, Deus foi atrás dele. Foi atrás de Lídia. Foi atrás de mim, vai atrás de você. Foi à mansão dos mortos, ao inferno buscar os seus. Diz a palavra de Deus. Jesus se rebaixou. Veja, o Filho se encarnou. Já pensou uma carne semelhante à minha e à sua? Para quê? Para nos dar a salvação, para nos levar para o seio do Pai. Isso o Espírito Santo vai te mostrar. E isso o Espírito Santo vai te dar a capacidade de crer, porque uma coisa é ler, outra coisa é crer. A letra para nada serve. O Espírito é que dá vida, diz a palavra de Deus. É Ele que faz com que eu entenda que Jesus Cristo é o Senhor. Estava dizendo a vocês, um amigo meu falando do testemunho que ele vivia como cristão com sua namorada. Estava nem olhando para mim, estava de costas para mim falando. Ali, com 15 anos de idade, eu conhecia Deus. Porque o Espírito da verdade deu testemunho de Jesus. Eu posso falar aqui 1 hora, ou podia falar 1 minuto, mas quem converte o seu coração é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos, é o que Jesus está dizendo aqui. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Gente, quem é que dá testemunho aqui que está com ele desde o começo? Os apóstolos, a igreja. A igreja está com Jesus desde o começo. A igreja católica, apostólica, romana, que nasceu do lado aberto de Cristo, que Ele soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Ele deu as chaves do poder da autoridade a Pedro, aos apóstolos, aos seus sucessores, à igreja católica. E mesmo quem fala contra ela, só tem a palavra de Deus, porque a igreja católica trouxe até os nossos dias. Vós dareis testemunho de mim. E é o Espírito Santo que fala na igreja, que fala pelos apóstolos, que disse, se você for pegando aí, pegue os Atos dos Apóstolos e leia, gente, é uma coisa maravilhosa. São Paulo queria ir para um lado e o Espírito Santo dizia: não, para cá. Ia para o outro lado: não, para cá. Vai para cá, vai para lá. Ele se deixava conduzir e foi realizando essas maravilhas. As maravilhas de dar à humanidade a possibilidade de escutar a palavra da verdade, não da mentira. A objetividade da verdade e da salvação, que está no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo que vem com esse nome, toda a doutrina celeste que Ele veio trazer, que trouxe da interioridade da Santíssima Trindade e deu a nós. Se pudéssemos ilustrar, é assim, ó, Jesus pegou uma escada lá do seio da Trindade e colocou aqui na terra, e disse agora: suba, por meio de mim, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu vou dar outro defensor, o Espírito Santo, porque Jesus subiu aos céus, e agora o Espírito Santo é quem conduz a igreja, é que dá os seus dons, os seus carismas, inspira a profecia na igreja, faz a gente reconhecer a verdade e dizer: ali está a verdade. O testemunho da igreja. E se você tem, sei lá, dificuldade, todos nós podemos crescer na fé, e aí sim a gente vai estudar também, conhecer. A igreja que testemunha. Eu estava vendo ontem à noite, já assim pensando nessa pregação, como a gente pode se servir também disso, da nossa televisão. A gente tem falado sempre aqui, divulgado, né?
CN Plus, o aplicativo aqui da Canção Nova. Hoje mesmo eu estava vendo aqui nas notificações que chegam, 1000 e tantas novas mídias foram colocadas lá no espaço de criança, no Kids, de evangelização para criança. Não sei quantas outras mídias foi colocada lá. Não sei quantas. Não sei se eu apaguei. Mas estava... Eu acho que já não consigo mais ver aqui, porque eu já vi. Eu ia ler para vocês tantas mídias aqui. Pronto, olha. Mídia compartilhar o pão. Mais de 253 novas mídias, novos conteúdos adicionados ao canal Kids. Cadê? Outra página, 124 novas mídias foram adicionadas a um outro canal. Aqui, 1.655 novas mídias foram adicionadas ao canal Pregações. Você entra lá no aplicativo, tem lá as pregações. 1.655 outras mídias foram colocadas. Já pensou? E eu destaco uma aqui. Se você entra no aplicativo, baixa lá o aplicativo CN Plus. Você entra lá, tem o canal assim, ó, Formação. Olha lá, Escola da Fé. Professor Felipe Aquino. O último que colocou foi assim, As Cruzadas. Quer conhecer as Cruzadas? Põe lá. Já escreveu sobre a história da igreja. Mas tem tantos outros temas que aí fora vão ensinar de uma forma. A igreja é isso, a igreja fez isso, a igreja... Aí a gente acredita em tudo que está lá fora e nunca faz o esforço de, peraí, deixa eu ir lá na igreja e escutar o que ela diz de si mesma. Deixa eu pegar o catecismo para ver o que é que a igreja está dizendo, o que é a sua fé. Não, a gente lê um livro lá, de um babaca qualquer, falando mentiras, e a gente não vai lá. Nunca vai, né? Imagina, escuta alguém falando do Senhor, um monte de coisa. Ah, ele é assim, ela é assim, ela é assim. E nunca fui lá, não sei nem o nome do Senhor, não sei nem de onde o Senhor veio, a sua história, não conheço, mas acredito naquilo. Bispo Fulton Sheen dizia assim, que ele não conhecia, não sei se ele falava 5 pessoas, 10 pessoas que odeiem a igreja, mas conhecia muito mais gente que odeia o que acha que é a igreja, as caricaturas. Mas se você for conhecer a nossa história de amor e de sacrifício, você ama e dá a vida por ela, porque a igreja dá testemunho de Cristo. Os apóstolos derramaram sangue, os mártires derramaram sangue, os santos se santificaram, entregando a sua vida pelos doentes, pelos enfermos, pelos idosos. Tira os sistemas de ajuda a idosos, a enfermos, hospitais que são mantidos pela igreja, asilos, para você ver se não arreia as pernas do nosso país. As santas casas de misericórdia. Eu sei que hoje muitas são administradas por outras pessoas, mas as escolas, meus irmãos, minhas irmãs, espero que Deus tenha falado ao seu coração, ao meu coração, amar a verdade que Ele fala no nosso interior. Peçamos essa graça nesta hora, a graça de escutar a voz do Espírito Santo, a graça de conhecer a Cristo pessoalmente. Peça isso agora no seu interior, meu irmão, minha irmã. Se você nunca teve a coragem de pedir isso, peça hoje. Senhor, dai-me a graça de te conhecer. Eu quero somente a verdade. Eu quero a verdade sobre a minha vida, a verdade sobre Deus, a verdade sobre a salvação, sobre a vida eterna.
sobre o céu, a verdade sobre a condenação, para que eu não queira nunca ir para lá. Vem converter o nosso coração, Senhor. Vem converter o meu coração. Pede isso agora. Vem, Senhor, converter meu coração. Converte a minha vida. Converte o meu interior. Converte a minha casa. Mas converte primeiramente a minha mente, Senhor. Converte-me, Senhor Jesus. Dai-me a graça que Lídia teve de ter o coração aberto para ouvir as palavras de Paulo. Sim, Jesus. Aceitar a Deus, Na mudar de vida. docilidade, Senhor. Peça isso para você. Se você já abriu o coração à graça, peça que o Senhor abra ainda mais, alargue ainda mais o seu coração, para que a palavra de Deus entre com volume, com intensidade, com força. Graça, Senhor. Jesus, realiza essa mudança no nosso interior. Dá-me a graça, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre mim, vem sobre nós. Vem sobre nós que aqui estamos no rincão do meu Senhor. Vem sobre aqueles que estão em casa rezando conosco e se entregam as suas vidas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Nos tira da mentira. O Senhor, que é o Espírito da verdade, o defensor, nos tira da mentira de Satanás. Nos defende, Jesus, Vem, Espírito Santo. contra os inimigos de nossa alma, contra Satanás, contra as seduções do mundo, contra as inclinações da carne. Senhor, vem nos libertar, vem me libertar. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero ser uma nova criatura. Vai dizendo isso também. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser novo. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Vai dizendo isso. Eu quero ter uma vida nova. Entra na minha vida, Senhor. Entra no meu coração. Transforma. Eu quero mudar de vida. Eu quero ter uma vida de verdade. Uma vida no Evangelho, Senhor. Ori andare alarabari, shiri andare alarabari, ori andare alarabari, ori andare Você que ora alarabari, no andare alarabari, Espírito, vai ori andare soltando a sua alarabari, voz. ori andare alarabari, shiri andare alarabari, Vai permitindo que o Senhor ori andare alarabari, ori andare alarabari, rompa também com a sua surdez. Senhor, quantas vezes eu sou surdo à tua voz, eu não posso ser. Existe todo um movimento que o céu faz em direção a mim e a você. Vai dizendo isso também para o Senhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa atenta, ouvidos de discípulo, como diz a palavra. Eu não posso ser surdo às suas inspirações. Como o Senhor fez com Santo Agostinho, Senhor, rompe a minha surdez. Rompe, Senhor, a nossa Porque surdez. eu nem sei onde o Senhor pode me levar com a sua santidade, até onde o Senhor pode me conduzir. Mas conduz-me, Senhor Jesus. Rompe minha surdez. Diga assim: eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua Eu voz. quero ouvir tua voz. Preciso estar atento. Preciso estar atento. Canta rezando a todo movimento. Um coração aberto a todo movimento do céu. Em direção a mim. Em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor coloca no meu coração que muitas vezes, como criança, nós temos a atitude de demorar a obedecer. O Senhor fala como um pai para um filho. O Senhor fala e a gente demora para obedecer. E aí chega um momento onde a nossa alma se cansa e ou a gente
desembesta de vez, ou a gente obedece, ainda que seja pelo cansaço. O Senhor espera a mim e a você para obedecermos à voz dEle, porque obedecer à voz de Deus é santidade de vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Senhor, então nos falou. Vamos agora de nossa parte dar os passos. O Senhor nos desperta, excita o nosso ouvido, como fez com Lídia. Agora também a nossa parte, ir ao encontro dEle, buscar alimento. Como ovelhas obedientes, vamos ouvindo a voz do pastor atrás de alimento. Então busque, para que também você possa dar testemunho. Ele disse: vós também dareis testemunho de mim. Seja também um evangelizador. Abra a boca e fale. Mas lembrando, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então encha de Deus, encha do Espírito Santo, encha da palavra de Deus. E vai ser natural falar com amor do nosso amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.